Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos conversar com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, do PR. É o nosso convidado de hoje do programa Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? Muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem de texto ou mesmo o WhatsApp para este número que está aqui, o 999-827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você constrói conosco este programa. Aeroporto São Gonçalo do Amarante, né, que está aí em vias de conseguir, de conquistar esse hub da TAM e tantas outras coisas que podem acontecer no entorno do aeroporto. Então, é um assunto que interessa não só a quem mora em São Gonçalo, mas a todo o Rio Grande do Norte, a toda a Grande Natal. Então, sinta-se à vontade para participar e construir conosco o Boa Tarde Cidadão. Como falamos diariamente aqui sobre essa história da crise, né, que tanto se fala, e se você for viver realmente, como eu digo muito aqui, da crise que existe na televisão e da violência que tem na televisão, você não sai nem de casa em depressão, realmente, né? Você não faz mais nada, né? E aí é um estado de depressão coletiva. A gente sabe o que existe e da forma que existe, mas na verdade propaga-se muito mais daquilo que o é. A sensação termina sendo bem maior do que a realidade, que é sim de dificuldade, mas a gente tem que ter cautela com muita coisa. E aí, eu cheguei a fazer em outros momentos um comentário que dizia mais ou menos o seguinte, que mesmo em períodos como esse de crise, há quem ganhe e há quem perca. Uns estão ganhando, outros estão perdendo. Capital especulativo, financeiro, os bancos, né, começam a ganhar muito mais dinheiro do que antes, né, diante de períodos como esse. Mas como não está em crise, né, não é incrível isso? Como é que pode? E aí, temos hoje dados fresquinhos, novinhos, mostrando, por exemplo, o Banco Bradesco registrou um lucro contábil de 4,473 bilhões de reais no segundo trimestre de 2015, em 3 meses, tá certo? E em relação ao mesmo período de 2014, o aumento foi de 18,4%. Eu pergunto, crise aonde? Crise para quem? Enquanto tem gente ganhando, tem gente perdendo. Então vamos ter cuidado para ver onde é que essa crise está localizada, quem está faturando com isso. Vamos ter cuidado com o cheque especial, por exemplo, lucros exorbitantes. Você sabia que se você utilizar hoje R$100 do cheque especial por um ano, por exemplo, você vai pagar aproximadamente R$472? Então, onde é que está a crise? Parece que a crise atinge certos setores, grande imprensa nacional acaba dando uma certa cobertura, às vezes até extrapolando as coisas, e isso acaba afugentando investidores, pessoas que podem mexer e melhorar o seu negócio e de repente não fazem. Por quê? Porque tem medo desse bicho-papão. Mas tem muita gente ganhando e não é pouco não, é muito com isso. Para você ter ideia também, aqui o Santander, no Brasil, né, teve lucro líquido gerencial de 1,675 bilhão de reais. Isso no segundo trimestre de 2015, um crescimento de 2,6%, né, em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento dessas arrecadações, desse crescimento, não é exclusivo dos bancos. Por exemplo, a fabricante de bebidas Ambev, né? A Ambev que fabrica as maiores marcas, como, se não me engano, Brahma, Skol, Antártica e tantas outras marcas, mais de um mesmo fabricante, teve um lucro líquido de 2,83 bilhões no segundo trimestre, uma alta de 27,3%, ou seja, quase 30% de lucro na venda de cerveja. Então, cadê essa crise, né? Em que setor exatamente ela está? Porque coloca-se de uma maneira generalizada como que está atacando a todo mundo. Nós vamos ter calma, né? Um período de cautela, comprar o que é necessário, pesquisar no mercado, porque tem alguns produtos que necessitam, de fato, pelo contexto, serem reajustados. Mas outros são reajustados no embalo. Então, a pesquisa de preço que cada cidadão individualmente faz em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, não imagina essa mudança de comportamento, faz também com que esses preços, no mínimo, fiquem estancados ou até possam cair em alguns casos, né? E aí, por exemplo, a fabricante de aeronaves Embraer teve lucro líquido aqui de R$500 milhão, de 405,5 milhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, fica essa reflexão aqui para a gente, porque muitas vezes a crise é colocada de maneira generalizada, mas tem muitos setores crescendo, tem muitos setores lucrando muito com isso. Há uma diferença fundamental de investimentos entre o capital especulativo e o capital
E o capital produtivo. Quando você investe no capital produtivo, investe na geração de emprego, de renda, e tem segurança naquele investimento maior. Claro que você lucra menos, mas você emprega, você gera renda, você faz circular a economia de uma maneira mais segura e sustentável para todos. Faz crescer o Brasil. Quando você investe no capital especulativo, no capital financeiro, por exemplo, você pode até ganhar mais, mas também pode perder tudo de um dia para a noite. E, na verdade, você, quando faz esse tipo de investimento em bancos, quando faz esse tipo de investimento no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, você acaba retraindo tudo isso, né? E apostando naquilo que a gente sabe que o dinheiro não tem mais pátria, né? Ele está aqui, daqui a pouco está no Japão, você investe onde dá mais. Então, cadê a responsabilidade com o Brasil, com o país? Então, vamos ter muito cuidado com essas coisas e, sobretudo, quando a gente fala em crise, né, para evitar esse estado de depressão coletiva, que às vezes a gente chega, alguém fala nisso, todo mundo começa a se arrepiar, só falta sair chorando. Então, calma, e daqui a pouco vamos conversar com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, do PR. Até já. Todo mundo sabe. A cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado. Porque é cinquentinha, mas é 100% legal. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Prefeito. Boa tarde, Robson. Boa tarde você que está em casa vendo aí o Boa Tarde, Cidadão. Prazer e uma honra estar aqui com você. Prefeito, você que tem uma visão não só do seu município de São Gonçalo do Amarante, mas também uma visão do contexto nacional, internacional. Qual o seu pensamento em relação a essa situação de crise que ela existe? Você tem a visão, você crê que ela existe, mas ela é menor do que aquilo que ela é propagada? Essa crise, ela tem várias frentes, mas ela é principalmente política. A crise política, eu diria que ela ainda é maior do que a crise econômica. Ela está induzindo a uma crise econômica, né? O governo do Brasil tem muitos poderes que, por exemplo, o governo americano não tem. O governo americano não tem nenhum banco de fomento. Lá não existe o BNDES dos Estados Unidos, não existe a Caixa Econômica Federal dos Estados Unidos, não existe o banco, tipo o Banco do Brasil, que são Banco do Nordeste, que são bancos, são instrumentos de fomento do desenvolvimento. Eles não têm. Então, quando o governo do Brasil usa todos os seus instrumentos para gerar empregos, por exemplo, ele finda conseguindo. No novembro do ano passado, nós tínhamos pleno emprego. Tinha começado essa crise, se manifestar as contas públicas não iam bem, tinha uma série de setores, mas nós tínhamos pleno emprego. Ultimamente, esses instrumentos não estão sendo usados para geração de emprego. Você vê que o governo está atrasando pagamentos. Vou dar um exemplo aqui. Quando ele atrasa pagamentos de obras, né? As empresas aguentam um mês, 2, depois tem que demitir. Não tem jeito. E quando essas obras são municipais ou estaduais,
alarga o tempo, aí a empresa ganha o direito do reajuste, porque a cada ano tem que ter. Com isso, encarece quem paga quem fica obrigado a pagar esse reajuste são as prefeituras e os estados, que estão também em crise, porque como diminui a atividade econômica, toda a receita, tanto a que vem federal como a receita própria, elas caem. Então, é a cantiga da perua, quando começa, é de pior a pior. Quando começa essa coisa de desemprego, menos atividade econômica, menos imposto, aí a coisa fica... Então, a crise econômica, a crise política, ao meu ver, está induzindo isso. Outra, é uma pauta muito pesada de começo de governo e além dos ajustes que realmente vários deles tinham que ser feitos até por questão de melhorar os controles do governo, mas botaram outras pautas que não estavam previstas e que agravou toda essa situação. Então, mas como você estava dizendo, não é em todos os setores, as instituições estão funcionando perfeitamente, vários setores estão tendo lucro. Agora, o que é que eu vejo? É que não se sai de crise sem gastar. Então tem que o governo... na verdade, também sem ceder, quando você passa para algumas empresas também, sem ceder, sem fazer determinados investimentos, né? Exatamente. Crise pode ser interpretada também como um momento de ajustes. Exatamente. Agora, se você superdimensionar a situação, quem pode investir, quem pode avançar, se retrai, e aí sim, a roda da economia ou para de rodar, de girar, ou ela vai girando mais devagar. Aí sim, em cadeia, você tem um prejuízo grande. Você colocou muito bem mesmo, porque quando a grande mídia começa a dizer, e esses jornais estão todo dia no exterior e a nossa imagem de televisão circula o mundo. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Se o Brasil estiver em crise, é preocupação mundial hoje, não é? Nós somos o 7º maior riqueza do mundo. Então, e aí os investidores, vendo a imprensa só dando notícia ruim, eles não investem, então isso trava a economia. Você colocou isso muito bem e eu acho o seguinte, que isso tem que ser resolvido logo. Por quê? Porque hoje os grandes lucros são de bancos, principalmente. Mas ele é a próxima vítima se continuar assim. Porque senão daqui a pouco a classe média desempregada vai chegar. Está aqui seu carro, que eu não posso pagar, está aqui sua casa, que é o que houve nos Estados Unidos e na Europa. A velha bolha, né? Não é? Então, a classe política tem que se entender em favor do Brasil. Eu creio que é necessário um pacto, né? Que claro, oposição, situação. Eu sei que para a oposição politicamente é fantástico esse momento terrível que passa o governo federal, essa crise política e fragilidade extremamente política que passa o presidente Dilma, o momento de corrupção que o Brasil está passando. Então, tudo isso, do ponto de vista político, para a oposição é fantástico. Não tem discurso, não tem bandeira melhor do que isso. A gente sabe, apesar de que está sendo importante o Brasil ser passado a limpo. Mas, por outro lado, se não houver um pacto, acho que acaba enfraquecendo as próprias instituições e também provocando uma desestabilização sem freio no Brasil. Perfeitamente. O Brasil, além de ser muito heterogêneo, é um país continental com diferentes realidades e tem hoje uma economia muito sofisticada, né? Então, para desengrenar essa roda, para voltar a ser, isso é muito complicado. Então, é preciso um entendimento. Nunca foi tão necessário um entendimento como hoje a favor do Brasil. É isso que precisa e cada político tem que se preocupar, não é só com a próxima eleição, não. Tem que se preocupar com a próxima geração. E com a próxima gestão, seja lá quem vier assumir o Brasil, né? Exatamente. Mas, prefeito, vamos falar um pouquinho sobre São Gonçalo da Amarante, sobre coisa boa, que de crise já basta, né? Mas eu queria uma palavra sua, né? Já tem pergunta nesse sentido aqui do Gilberto Oliveira do Alecrim, do Márcio Ferreira de São Gonçalo da Amarante, deixa eu ver aqui, do Teotônio Maria, que está nos acompanhando no Tirol. Os três perguntam, né? Como é que está o pleito pelo Hub e a perspectiva, também unindo a pergunta deles aqui, de instalação de outras empresas no entorno do aeroporto de São Gonçalo da Amarante. Uma ótima pergunta mesmo. A questão do Hub, eu quero tranquilizar e dizer o seguinte, era bom que o exemplo que a classe política do Rio Grande do Norte está dando hoje em relação ao Hub fosse vista assim pela classe política brasileira em relação à crise. Há uma unidade. O governador Robson
desde que fez a redução do ICMS do querosene de aviação, fez com que a gente entrasse nessa disputa. Né? Porque os outros estados têm 12% também. O ministro Henrique tem ajudado, tem falado com a presidenta da ATAN, da presidência da República e tudo mais. A nossa bancada toda, os 3 senadores, os 8 deputados federais, a Assembleia Legislativa, até a Câmara de São Gonçalo. Enfim, estamos todos lutando com as armas que dispomos. O governo do estado não só reduziu isso, mas já veio aqui 3 equipes técnicas, tiveram reuniões importantes com os técnicos do estado e da prefeitura e também da Inframérica. E se dependesse dos técnicos, a escolha já tinha sido feita pelo Rio Grande do Norte. Mas você sabe... O prefeito acredita que quando sairá essa decisão pelo hub? Olha, eles estão dizendo que é em dezembro, mas eu acredito que seja antes. É possível que se antecipe? É possível. Os técnicos são muito fechados. Até para aproveitar também o próximo período de alta estação, que virá já a partir do da segunda quinzena de dezembro, né? Agora, quanto à segunda parte da pergunta, é importante. Por exemplo, tem um hotel que vai se instalar dentro do aeroporto brevemente, e ele vai se instalar com ou sem hub. Mas eu vi o projeto. Eles, se for anunciado o hub, eles, além de dobrar o número de apartamentos, eles trazem outro hotel da mesma rede, mais sofisticado e também em dose dupla. Isto porque esta pista que nós temos, feita para a nova geração de aviões, tipo A380, que traz até 800 passageiros, ela muda até a hotelaria, porque pode chegar um avião aqui com 800 passageiros. É difícil ter hotel que receba tanta gente numa vez, né? Então, e também tem muita empresa consultando. Mas, olha, além da crise que, como você disse, às vezes retarda ou inibe investimentos, tem o problema de grandes investimentos, tem estudos detalhados para a pessoa não chegar e fazer um investimento grande e depois ter prejuízo. Mas tem muitas empresas vindo aí. Muito bem. Estamos conversando com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, do PR. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo, respondendo as suas perguntas. Você que está em casa e participa e constrói conosco o Boa Tarde Cidadão. Até daqui a pouco. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnaíba. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde Cidadão, conversando com o prefeito da cidade de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado. Participação do público aqui no nosso programa. Quando vamos ter a integração dos ônibus de São Gonçalo do Amarante e Natal? Pois 2 cartões é um absurdo. João Maria. Também acho. Se dependesse de nós, isso já estava resolvido. Mas, olha, João Maria, todo transporte que perpassa mais de um município, a concessão é estadual, é o DR que faz aí. Às vezes, há desentendimento entre, que são dois sindicatos, né? Um dos transportes de Natal e outro dos transportes intermunicipais. Então, nós
do município, o que a gente pode fazer é apoiar, pedir, quer dizer, mas nós não temos, não cabe ao município, nem de São Gonçalo, nem de Natal, fazer esse tipo de integração. Nós defendemos isso e, inclusive, conseguimos, né? O governador, inclusive, ajudou toda a classe política, a questão do VLT, entrou no orçamento da CBTU e tal, e a gente quer exatamente que a VLT vá até o aeroporto e tal. Faça a integração da região metropolitana. Exatamente, da região toda. Prefeito, temos aqui mais participação, deixa eu ver aqui, Adilson Medeiros de Candelária, não é pergunta, mas ele comenta, parabéns pelo seu brilhante comentário inicial sobre a crise, concordo com você, alguns poucos setores da imprensa televisiva e escrita fazem terrorismo, deixando claramente a sua opção política. Obrigado, Adilson, pela sua participação. Muito bem, concordo com Adilson. Deixa eu ver aqui o Leonardo Moraes de Emaús, concorda também em relação a essa questão aí da crise, né? Outros perdem, mas o problema está na queda do poder de compra de toda a população, principalmente os mais humildes, é verdade. Olá, boa tarde, gostaria de fazer um pedido de amor aqui, declaração, isso aí é em outro programa, pode fazer. Muito bem, vamos lá. Alexandre do Plaza Garden e os agentes de saúde perguntam se tem direito à salubridade. Como é que fica essa situação em São Gonçalo do Amarante? O prefeito retirou isso, como ficou? O que? Sobre a salubridade. Dos guardas? Deixa eu ver a pergunta novamente. Dos agentes de saúde, isso. É assim, a lei é uma lei federal, a legislação é federal sobre insalubridade. Quem dá insalubridade não é o prefeito, nem é o dono da empresa. O prefeito, então, aplicou essa lei no município. Há um laudo, e o laudo dos agentes de saúde não deu direito à insalubridade. Eu não posso pagar porque a lei não permite. A lei federal não permite. Jefferson da Cidade das Rosas pergunta ao prefeito quando será liberada mais uma etapa da operação Tapa Buraco no bairro Cidade das Rosas, Plaza Flores e Jardim Petrópolis. Certo, ele tem toda a razão. Parece até que não chove água, chove buraco. Lá nós criamos uma equipe e ela está lá nesse bairro dos Jardins. Só vai sair de lá... Essa foi também a pergunta então aqui do Anderson, do bairro dos Jardins. Porque todos esses conjuntos aí são do bairro dos Jardins. Ela vai continuar lá tapando buraco, apesar das chuvas e... vai continuar assim. E nós estamos licitando agora uma empresa para fazer aquele asfalto tradicional. E quando ela estiver licitada, a gente vai... Mais uma mensagem sobre esse problema do bairro dos Jardins e também aqui falando sobre se tem perspectiva de resolver o problema da falta de pediatras e clínicos gerais nos postos de saúde. Olha, clínicos gerais está resolvido. Nós temos hoje médico em todos os 31 PSF, todos. Pediatra, nós temos doutora Maria Miranda, que fica no hospital todos os dias, durante o dia, de segunda a sexta, e temos em vários PSFs, temos pediatras que lá na unidade eles encaminham. Né? Muito bem, aqui o pessoal Eduardo do Conjunto Jardins e outra pessoa aqui do Conjunto das Rosas também falando sobre esse problema dos buracos. Realmente tem muito buraco. Eu passo lá quase que diariamente. Pergunta do Franco Nero aqui, prefeito. O ensino de São Gonçalo do Amarante está com nível de aprendizagem aceitável de acordo com a necessidade do aeroporto internacional? Franco Nero pergunta. Olha, nós estamos... Seria a qualificação? Exatamente. Se estariam preparados para trabalhar no aeroporto? Nesses 6 anos que estamos lá, 6 anos e meio, nós já fizemos mais de 90 cursos de capacitação com os nossos professores, fizemos concurso público, enfim. E nós temos programas no nosso ensino que só tem em São Gonçalo, como o Clique Ideia. Cada aluno, são 14 mil, tem sua senha e pode acessar num dos 34 laboratórios de informática que colocamos nas escolas. Ele pode acessar durante o dia ou durante a noite ou final de semana, e ele pode pesquisar, não é, todas as matérias. Os professores também têm um portal para os professores e tem uma equipe técnico-pedagógica que acompanha e treina e recicla os professores sempre. Um abraço aqui para o nosso telespectador Nertan Jucá. Ele pergunta quando os acessos do aeroporto ficarão prontos. Olha, esse acesso norte, o governador esteve lá já e as máquinas estão trabalhando, apesar do inverno rigoroso, não é?
ele garante que até dezembro termina. E o outro, que é aquele que vai para Macaíba e sai na 304, ele acha que até junho do ano que vem termina o outro acesso. Como as máquinas estão trabalhando e os compromissos têm sido cumpridos, eu acredito que isso acontecerá sim. Isso foi garantido para a TAM e eles estão acompanhando. Um abraço para a Rafaela do bairro dos Jardins, também nos acompanhando aqui. Já respondemos a sua pergunta, Rafaela. Pergunta aqui, deixa eu ver mais um telespectador, se está existindo algum embargo contra a obra da adutora que tira a água do rio Maxaranguape para São Gonçalo do Amarante. Procede isso, prefeito? Não está, graças a Deus. Existe má vontade, alguma coisa, mas não parou nada e já tem 80% pronta. Há um atraso, o governo está atrasando os repasses, tem 12 milhões dentro, 6 milhões da empresa que está construindo e 6 milhões dos fornecedores de cano, mas isso está sendo acompanhado e as empresas estão suportando e mantendo a obra, né, nessa construção. Muito bem, prefeito, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, tem muita pergunta aqui, não vai dar tempo de responder nem de fazer a todas, mas eu agradeço a participação de todos vocês. Quero agradecer a presença do prefeito Jaime Calado de São Gonçalo do Amarante e no Boa Tarde Cidadão, prefeito. Seja sempre bem-vindo. Nem deu para falar sobre política hoje, né, prefeito? Pois é. Fica com o compromisso de voltar aqui para a gente falar sobre a política partidária. Voltarei às vezes que você me chamar. E outra, você depois pode me passar as perguntas que eu estou pronto para responder. Agradeço aqui o espaço e, sobretudo, sua inteligência em encaminhar, em formar a opinião pública, que nem sempre tem isso. É como o telespectador, tem gente que faz terrorismo e a gente não precisa de terrorismo. É verdade, já tem outras partes do mundo. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas voltamos amanhã ao vivo com você e continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Até amanhã.